extraordinário a respeito do princípio do Evangelho, mostrando que esse Evangelho revela, mostra, autentica e potencializa o Filho de Deus. Quando nós olhamos a descrição deste Evangelho, escrito como o Evangelho segundo escreveu Marcos, Marcos ele tem um objetivo ao escrever este Evangelho, uma vez que Marcos, ele escreve para os romanos. Marcos está em meio aos romanos, e Marcos vai descrever a sua autoria, vai escrever mostrando e autenticando para os romanos quem é Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. E olhando essa descrição bíblica acerca do Evangelho de Marcos, Marcos ele se diferencia entre Mateus, visto que Mateus escreve para os judeus, pois olhando a genealogia descrita por Mateus, Mateus vai dizer que primeiro Jesus ele é filho de Davi e depois filho de Abraão, mas Marcos não, Marcos diz que ele é o princípio, ele é o Evangelho, ele é o Filho do Deus vivo, oh glória, e caracterizando assim também o Evangelho descrito por doutor Lucas, Lucas escrevendo agora para os gregos, Lucas também se destaca na sua escrita, mostrando ao excelentíssimo Teófilo acerca de quem Jesus era e quem foi e o que ele fez. Mas olhando o evangelho descrito por João, João ele não entra como os evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos e Lucas. João ele tem a probabilidade de mostrar o evangelho universal, mostrando o lado divino. Quem é Jesus para João? João disse: para mim ele é o verbo, ele é alguém que se fez carne, é alguém que habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está dizendo: Jesus para mim, ele é o Pai. Glória a Deus. Mas quando olhamos o evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, dentro desses 3 versículos que nós acabamos de ler, é algo fantástico, é algo sublime nessa noite. E eu louvo a Deus pelo presbítero Nailson, com muita maestria, ter ministrado o texto de Timóteo, pois está dentro do que nós iremos tratar e abordar esta noite. Olhando a descrição desse Evangelho, descrito por Marcos, como está escrito no seu Evangelho, mas olhando a descrição de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 12, a Bíblia vai caracterizar esse Marcos que escreveu o Evangelho como chamado de João ou Marcos, o filho de Maria, quando Paulo foi visitar quando Pedro foi visitar para a oração. A Bíblia diz que este João é chamado de João Marcos. Mas olhando ainda com maestria o capítulo de número 13 de Marcos, de Atos, melhor dizendo, a Bíblia enfatiza acerca da igreja de Antioquia, e o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 2 e 3, a Bíblia diz que eles estavam servindo o Senhor, orando e jejuando, e o Espírito disse para eles: separai para mim, para a obra que eu vos tenho chamado, Saulo, por sobrenome de Paulo, e a Barnabé. A Bíblia vai mostrar que eles foram separados pelo Espírito Santo para a obra que eles havia de realizar, isto é, para a obra missionária. Eles estavam incumbidos de fazer missões. Mas é interessante que João Marcos também estava entre eles, pois o capítulo 13, versículo 13 de Atos, a Bíblia vai dizer que quando os irmãos seguiram em viagem, e agora João Marcos, quando ele olha para a missão, ele olha para a viagem missionária de Saulo, por nome de Paulo e Barnabé, João Marcos disse: não vai dar para mim ir dessa vez não, eu vou voltar para Jerusalém. E a Bíblia agora nos mostra que agora Barnabé e Paulo seguem em viagem. Quando olhamos a descrição de Atos, capítulo de número 15, dos versículos de número 36 ao 41 aproximadamente, a Bíblia diz que agora, quando Paulo e Barnabé voltam para as segundas viagens missionárias, Marcos também estava lá. E Marcos diz: já que vocês vão sair na viagem missionária, eu vou aproveitar e vou também.
Pois uma vez que Barnabé disse, não, eu vou levar consigo o João Marcos. Mas Paulo olhou e disse, não, não leve ele comigo, porque ele nos abandonou e voltou para Jerusalém. Ele não vai comigo e pronto, e acabou. E a Bíblia diz que houve uma grande contenda entre Paulo e entre Barnabé, por causa de João Marcos. Porque eles entenderam que o Espírito Santo havia separado apenas Paulo e Barnabé, incumbido pela obra missionária. Mas Barnabé disse, não, eu vou levar João Marcos comigo. Aí Paulo disse, não, não leve ele comigo, porque o Espírito Santo nos separou para esta obra. E a Bíblia mostra que houve uma grande contenda, uma grande discussão entre Paulo e entre o Barnabé. Olhando essa descrição bíblica, pois uma vez que houve esta contenda, a obra não poderia parar, por causa da briga que ocorreu entre Paulo e Barnabé. Porque quem é o dono da obra é o Espírito. Quem capacita é o Espírito. Oh glória! Briga nenhuma nossas, pessoais ou individuais, vai interferir no plano, no projeto do Espírito Santo de Deus. Não interfere. O Espírito Santo vai apaziguar a briga que ocorreu entre eles. Agora Barnabé vai tomar consigo a João Marcos e vai seguir em viagem. E agora o apóstolo Paulo vai tomar consigo a Silas, mas a obra não pode parar. É por isso que quando os irmãos chegaram lá, quando Neemias estava edificando os muros de Jerusalém, alguém olhou e disse, senhor Neemias, desce daí do andaime, por favor, e venha bater um papo aqui comigo, porque eu tenho um grande banquete. Ele disse, não, o Espírito me deu uma grande responsabilidade, e eu não vim aqui por acaso, eu vou dar continuidade naquilo que ele me chamou, para que eu continuasse. Neemias disse, não, se você quiser que suba, mas descer, jamais. E aí, quando nós olhamos essa descrição, como houve esta contenda entre Paulo e Barnabé, Paulo agora vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, o capítulo de número 4, versículo de número 11. Paulo está preso e Paulo disse, olha, já que eu estou preso, Lucas, por gentileza, quando você vier me visitar, por gentileza, traga Timóteo depressa. E outra coisa, por gentileza, traga também João Marcos, pois ele também é muito útil para o ministério. Oh glória, todos têm utilidade no ministério, independente das ocasiões. Oh glória, todos têm utilidade. E aí agora João Marcos vem, Paulo ali se reconcilia novamente com ele. Pois porque houve uma briga no capítulo de número 15, por que aconteceu esta briga entre Paulo e Barnabé? Por causa de Colossenses capítulo de número 4, versículo 10, a Bíblia diz que o João Marcos, ele era primo de Barnabé. E nós não devemos, oh glória, confundir a vida ministerial com família. A família no ministério é uma bênção, sim ou não? Diga amém. Amém. Mas eu não devo confundir uma vida ministerial individual com a minha esposa, jamais. Eu posso ser o seu marido, mas também tenho uma responsabilidade ministerial. E eu não posso confundir e dizer, não é porque eu sou presbítero, eu fui levantado, ela tem que ser também. Não. De jeito nenhum. Não devemos confundir. Eu acho que houve um descuido e um discernimentozinho de Barnabé nesse contexto. Disse, não, eu vou levar João Marcos, porque ele era primo. E colocar quem o Espírito Santo não colocou, incumbido pela obra, vai dar um grande problema. E aí, olhando dentro desse contexto bíblico, a primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, capítulo 5, melhor dizendo, versículo de número 10, a Bíblia chega a dizer que o João Marcos, quando ele estava em Roma, conhecida como a Grande Babilônia, Pedro, quando vai dar as considerações acerca da igreja de Roma, Pedro faz uma citação do João Marcos como um filho na fé. E dentro desse contexto bíblico, nós vemos que quem João Marcos foi, à luz da Bíblia, parente, primo de Barnabé, mas também um grande escritor do Novo Testamento, que corroborou para o evangelho que leva o nome. Mas ainda olhando dentro dessa descrição bíblica,
Pois é interessante, uma vez que nós falamos acerca de Barnabé e quem ele foi, nós vemos um texto que nós acabamos de ler, uma vez que essa carta escrita por Marcos, João Marcos, ele escreveu essa carta aproximadamente entre o ano 62 ao ano 69, antes do ano 70. Ele escreve nesta carta com o propósito de alcançar os romanos. Mas é interessante, com 16 capítulos e 678 versículos, compõe assim a totalidade da sua carta. Mas olhando o texto que nós acabamos de ler, esse texto é fantástico, pois o texto diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oh glória! O princípio é o começo do Evangelho. Oh glória! Alguns estudiosos vão dizer que Marcos, ele teve a primazia de ser o primeiro evangelho a ser escrito, antes de Mateus e também de Lucas. Marcos escreve como sendo o primeiro evangelho a ser escrito. Por isso o texto caracteriza dizendo o princípio do Evangelho. E algo interessante, pois uma palavra grega descrita para este evangelho a qual Marcos escreve, é uma palavra escrita evangelho, que significa boas novas, boa notícia. Oh glória! Marcos está dizendo: eu vou escrever o princípio de boas novas, de uma boa notícia. E de quem é essa boa notícia? A boa notícia é de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele está dizendo: meus irmãos e leitores, eu tenho uma boa notícia para vocês. E a boa notícia é que Jesus, o Cristo, ele é o Filho de Deus. E é interessante, pois podemos caracterizar esta palavra evangelho por dois nomes distintos, ou caracterizada por duas palavras distintas. Primeiro, a palavra eu, no grego bom, e angélio, mensagem. Marcos está dizendo: eu tenho uma boa mensagem. Oh glória! Marcos está dizendo: meus caros leitores, vocês que, oh glória, lerão o meu evangelho, entenda que, primeiro, eu tenho uma boa mensagem. De quem é a sua mensagem? A minha mensagem é de Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos, ao enfatizar acerca da sua mensagem, e dele dizer: eu tenho uma boa notícia, ou eu tenho uma boa mensagem. Olhando a descrição do Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, Lucas vai falar melhor acerca desta mensagem. Capítulo 2 de Lucas, versículo 8, Lucas vai dizer: havia na mesma região pastores que vigiavam as campinas e guardavam o rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu, oh glória, diante deles, e glorificavam ao Senhor. E logo o texto vai dizer que brilhou ao redor deles e ficaram atônitos de temor. Por quê? Porque o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que agora eu trago uma boa nova. E o que o anjo trouxe? Ele disse: meus irmãos, não fique constrangido, porque eu vim do céu com uma boa mensagem. Oh glória! Vocês estão no campo esperando a vigília da noite, mas é nesse momento que eu vos trago do céu uma boa mensagem, uma boa notícia para vocês. E qual é a notícia que o anjo veio trazer? Primeiro, a notícia é de grande alegria. Glória a Deus. O anjo disse: a mensagem nessa noite é, oh glória, a mensagem é de grande alegria. Mas também não é só de grande alegria para você, mas é para todo o povo. O anjo disse: eu trouxe as boas novas, e essas boas novas que eu vos trago é uma
boa mensagem, oh glória, uma mensagem para te trazer alegria, uma mensagem para te trazer, oh glória, alegria ao teu coração e também todo o povo. Aí ele diz: e qual é a mensagem que tu veio trazer, anjo? É só a mensagem de alegria para mim e para todo o povo? Ele disse: não, é mais do que uma mensagem, é uma profecia. E qual é a profecia? É que hoje nasceu na cidade de Davi. Quem nasceu? O Salvador, que se chama o Cristo, o Senhor. Eita glória! Ele disse: meus irmãos, eu vim trazer uma mensagem que estava, oh glória, que já havia passado pelos profetas, já havia passado pelos reis, mas vocês nesta noite tiveram o privilégio, primeiro, de se alegrar. Por quê? Porque nasceu o Cristo, o Salvador. O anjo disse: a mensagem que eu trouxe hoje para vocês foi que alguém nasceu, oh glória, e esse alguém que nasceu, oh glória a Deus, ele é o Salvador. Por que o anjo trouxe esta boa notícia? Primeiro, porque Adão era responsável de anunciar tudo aquilo que Deus havia feito. Adão tinha essa responsabilidade de transmitir às gerações, por meio dos seus filhos, os feitos de Deus. Adão tinha essa mensagem. Mas Adão acaba pecando. E o capítulo 3 do Gênesis, versículo 15, a Bíblia diz que o Senhor agora vai colocar uma profecia dizendo que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Logo, olhando essa descrição, é interessante porque Adão havia pecado e não havia ninguém que pudesse agora mostrar, explicar as grandezas desse Deus. E a Bíblia chega a dizer, Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 3, verso 23, Paulo disse assim: porque todos pecaram e destituídos estavam da glória. O que é isso, Paulo? Todos foram infiéis à mensagem. Mas qual é a solução, Paulo? Ele diz no capítulo de número 5, verso 12 de Romanos, dizendo que como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. E aí Lamentações de Jeremias, capítulo de número 59, verso 2, Isaías, capítulo de número 59, verso 2, Isaías diz que agora os nossos pecados e as nossas transgressões fazem a divisão entre nós e o nosso Deus. Não havia ninguém mais que pudesse ser responsável pela mensagem. E agora Lamentações no capítulo 3, verso 39, o povo começa a se queixar. E aí Jeremias diz: do que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um pelos seus próprios pecados. Mas é interessante que o capítulo 6, verso de número 23 aos Romanos, Paulo diz, primeiro Paulo vai dizer, que porque o homem havia pecado, agora nós temos um Salvador por meio dele, chamado Cristo Jesus. Paulo disse: o homem pecou, mas ainda há um que vos trará uma mensagem, e o nome dele é Cristo Jesus. Por isso o capítulo 5, verso 20, Paulo diz que Deus enviou a lei para que avultasse a ofensa entre o homem e Deus, porque Deus foi o ofendido pelo homem. E aí Paulo diz: Deus ia matar ele, mas Deus disse: não, eu vou colocar a lei.
A lei era para pôr limite no homem. Mas ele diz assim: mas aonde abundou o pecado do homem, superabundou a graça de Cristo. Ele diz: aonde o homem caiu, Deus colocou alguém que traria uma mensagem de resgate para o homem que se havia perdido. E aí, quando nós olhamos a profecia de Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14, Isaías contempla este momento dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Isaías está dizendo: não há ninguém mais que possa levar a mensagem. Deus resolveu descer e falar pessoalmente. Por isso o evangelho de Marcos, quando olhamos, Marcos tem, oh glória, o seu evangelho descrito como o evangelho do servo fiel. Aleluia! Marcos descreve Jesus como servo fiel, alguém que veio para servir, porque todos foram infiéis. E a centralidade do evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 45, Marcos escreve: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate por meio de muitos. Marcos diz: a sua vida será de resgate por muito. Marcos está dizendo: não há ninguém que possa resgatar ou redimir você, a não ser o Cristo, Filho de Deus. Eu não posso resgatar você, oh glória, presbítero Nailson muito menos, mas um nome chamado Jesus, esse nome tem poder para me resgatar e te resgatar. Mas nós só seríamos resgatados se ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Pois Isaías capítulo de número 9, versículo 6, Isaías vai profetizar dizendo: eis que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será chamado de Emanuel. Oh glória, o Emanuel, oh glória, o príncipe da paz. Mas ele também que o seu nome será chamado de Deus forte. Por que Deus forte? Porque ele suportará em seus ombros todas as nossas iniquidades. Ele será chamado de Deus forte, porque ele nos dará força quando estivermos cansados. E aí, olhando essa descrição, o anjo vem anunciar uma profecia dizendo: agora paz na terra entre Deus e os homens, a quem Deus o quer bem. Eita glória! Deus olha dos céus e diz: eu quero tanto bem a estes homens, que Paulo escreve em Romanos 5, verso 1 e 2, dizendo que pela fé nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz: Deus agora só quer bem e paz para o homem por meio do seu Filho. E aí a Bíblia diz agora, capítulo 2 de Lucas, versículo de número 13, dizendo que subitamente apareceu com os anjos uma multidão da milícia do exército de Deus, louvando por causa do acontecimento. Os anjos começaram a adorar por causa do acontecimento. Deus fez algo inédito. O que Deus fez para que nos assustasse? Paulo descreve aos Filipenses capítulo 2, verso 5.
dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e foi reconhecido na figura humana. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o joelho nos céus e na terra se dobre e toda língua fará uma confissão. E qual é? Que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Algo inédito aconteceu. Deus em forma de homem. Deus em forma de homem. E os anjos disseram: eu vim trazer uma boa mensagem como vocês nunca têm ouvido antes. Eita, o Emanuel, Deus conosco, acabou de descer na terra e vai visitar ele, mas não vá de mão vazia não, ô glória, porque ele é digno de ser adorado. E deixa eu lhe dar uma boa notícia: a adoração não começou na terra, a adoração começou no céu, com os anjos e uma milícia do Senhor adorando. E aí, quando nós olhamos essa descrição, é por isso que quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e o 17, Paulo diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque, ó glória, o poder está no Evangelho, que se renova de fé em fé. E ele diz: e também está escrito: o justo viverá pela fé. O que Paulo está dizendo é: a mensagem se renova pela fé dia após dia. A mensagem se renova dia após dia. Mas ele diz também, ó glória, em Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 8, dizendo: ainda que desça após a descida de Cristo, ainda que desça outro, ó glória, anjo do céu, e vos anuncie outro evangelho, além do que nós já temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo: o nosso evangelho é cristocêntrico, e ele se renova dia após dia. Por isso, Marcos capítulo de número 15, versículo de número 15, a ordem de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Quem? O Evangelho, oh glória. Pregai o Evangelho, as boas novas, as boas notícias. E aí, olhando essa descrição, ele diz: conforme agora está escrito na profecia de Isaías. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 3. Isaías está no deserto, e no deserto Isaías começa a ouvir uma voz, e a voz dizia: a voz do que clama no deserto. Isaías estava dizendo: eu achei que eu estava sozinho, mas não, logo eu ouvi uma voz que estava clamando. Deus não falava mais nos templos, nas sinagogas e nem muito menos nas catedrais. Deus estava no deserto procurando alguém para que fosse o eco da sua mensagem. Eita, é no deserto que Deus vai te dar mensagem. É no teu deserto que Ele vai te dar uma boa notícia. É no deserto que Ele vai te anunciar uma boa notícia. Quando nós olhamos esse texto é interessante, pois
Uma vez que nós vemos, por exemplo, 4 evangelhos à luz da Bíblia. Primeiro, nós vemos o evangelho do reino, que foi pregado por Jesus Cristo. E depois ele foi crucificado, e quando ele foi transpassado pela lança na cruz do Calvário, se inicia o evangelho do reino. E agora nasce o evangelho da graça, oh glória. E o evangelho da graça que nós estamos vivendo, vem como está, e mas não permaneça como estava, porque Jesus transforma, oh Deus poderoso. O evangelho da graça que se iniciou na cruz do Calvário, mas se encerrará, dará-se o seu apogeu no arrebatamento da igreja. Ninguém mais fará parte da igreja depois que ela for arrebatada, porque estamos nos privilégios do evangelho da graça. Mas o evangelho da graça não é de graça, porque Jesus pagou o preço, e o seu preço foi um preço de cruz, oh glória, foi um preço de sangue. Por isso o autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 22, ele diz que para que avultasse as ofensas, oh glória, sem o derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Isso é, sem o derramamento de sangue de Jesus não haveria mensagem. Sem o seu sacrifício não teria uma boa notícia. Logo não teríamos uma boa nova. Não teríamos uma mensagem de resgate. Mas quando nós olhamos o que está escrito em Lucas capítulo 10, capítulo 19, versículo 10, Lucas diz que o Filho do Homem veio, oh glória, eita Jesus, ele veio para dar a sua vida em resgate a muitos. E quando nós olhamos esse texto acerca do evangelho da graça, ele se iniciou, oh glória, se iniciou na cruz, mas terminará com o arrebatamento da igreja. Por isso o evangelho da graça, nós temos 3 requisitos para a salvação. Primeiro, no evangelho da graça somos salvos porque aceitamos a Jesus como Salvador. Estamos sendo salvos no período da santificação. E seremos salvos no arrebatamento da igreja para completar a glorificação. Porque no período, oh glória, do evangelho da graça, você pode se desviar e ficar aqui. No período do evangelho da graça, você pode aceitar Jesus e depois você pode rejeitá-lo ou abandoná-lo. Mas Jesus disse que aquele que for fiel até o fim será salvo, receberá a coroa da justiça. Após o arrebatamento, nós temos um outro evangelho que será pregado, chamado evangelho milenar, que será pregado pelas 2 testemunhas e as 144 mil do Apocalipse, que as testemunhas de Jeová diz que já é homens que foram salvos. Não, são pessoas que serão mortas e estarão pregando no período da tribulação. Os 144 mil de cada tribo. Quais são as tribos? A tribo de Israel, os filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, José, Zebulon, Dan, Gafitali e Azer. Esses de cada tribo, os seus filhos estarão pregando. Mas nós temos um 4º evangelho, o evangelho eterno que será pregado, oh glória, conforme Apocalipse 14, versículo de número 6. Mas agora nós estamos no evangelho da graça. E o evangelho da graça é as boas novas que o anjo veio anunciar. E eu quero trazer algumas características para a boa mensagem. A boa mensagem é que Jesus nasceu, oh glória. Isso já é o suficiente.
Olhando a descrição da boa mensagem, a primeira característica dela é que ela traz vida. A mensagem traz vida, oh glória. Por isso João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o ladrão veio a roubar, matar e destruir, mas ele disse: a boa mensagem é que eu tenho vida e a tenho e te dou com abundância. Olhando a descrição de João capítulo 25, versículo de número 26, oh glória. Na ressurreição de Lázaro, Jesus chega para Maria e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Tu crê nisto? Ele diz: a mensagem, ela tem vida. E a mensagem, ainda que você esteja morto, ela tem o poder de dar vida a você eternamente, para você nunca mais morrer. Oh glória. A segunda característica da mensagem é: a mensagem traz salvação. Oh glória a Deus, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo perecesse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mensagem traz salvação. Por isso, João capítulo de número 3, versículo de número 14, versículo de número 17, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A mensagem traz salvação, e a prova disso é que nós estamos aqui. Oh glória, a mensagem traz salvação, oh glória, oh Jesus maravilhoso, a mensagem traz salvação, e você, nós somos incumbidos dessa mensagem, de levarmos vida, de levarmos, oh glória a Deus, de levarmos a salvação. Terceira característica da mensagem, ela traz libertação. A mensagem traz libertação. João capítulo 8, versículo de número 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conheça a mensagem, e a mensagem tem o poder de libertar você. E ele diz no versículo de número 36: assim sendo filho do homem vos libertará, verdadeiramente vós sereis livres. Ele diz: se a mensagem libertar você, oh glória, você será verdadeiramente livre. Do que a mensagem liberta? A mensagem liberta, oh glória, dos agrilhões da morte que nos aprisionava. A mensagem liberta, oh glória, das garras de Satanás. A mensagem liberta dos principados e potestades. A mensagem liberta dos domínios das trevas. A mensagem liberta. A mensagem liberta. Quarta característica que a mensagem causa no indivíduo: ela causa restauração. Eita! A mensagem causa restauração.
Eita glória, eu não sei o que você perdeu até o final deste ano, mas a boa notícia é, a boa palavra para você é, Ele te deu vida, Ele te deu salvação, mas agora Ele te dá libertação, e agora Ele te dá restauração, Ele te restaura. O filho da viúva havia morrido, mas quando Jesus chegou no enterro, Ele restituiu o defunto e disse para sua mãe: agora restituído foi o que te havia perdido até agora. Quando lemos o processo que Jó havia passado, Jó chega no capítulo 42 e diz: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó estava dizendo: Senhor, a tua mensagem é tão poderosa que nem os planos do diabo podem invalidar. A tua mensagem é tão poderosa que ele tentou pela direita, pela esquerda, mas eu entendi que eu estava sobre a tua mensagem, eu estava sobre o teu propósito. Por isso o salmista diz no Salmo de número 91, dizendo que aqueles que habitam no esconderijo, ele está dizendo aqueles que estão cobertos pela mensagem, a sombra do onipotente descansará. Meu Deus do céu, direi: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, o baluarte. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Aí ele chega a dizer: ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou debaixo de uma mensagem. Eu estou debaixo de uma mensagem. É por isso que o diabo tenta pela direita, ele tenta pela esquerda, ele tenta pela frente e por trás, mas a mensagem te cerca e diz: você está no meio, porque há um acampamento do céu em tua volta. Há o acampamento do céu em nossa volta. A mensagem traz restituição. Por isso, quando olhamos os estágios da vida de Jó, nada se havia comparado pelo que Deus havia feito, glória, por tudo que lhe havia acontecido. Deus disse: Jó, o que você tinha era pouco, glória, mas a mensagem te deu uma estrutura tão forte que por isso você não se desviou, glória. As propostas até veio, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a mensagem ela é poderosa para te segurar e te dar estrutura. A mensagem te dá estrutura. Não vale a pena trocar a mensagem pelas propostas. A mensagem restitui tudo que você perdeu. Não perdeu não, ela te conservou. Ela te conservou. Ela te conservou. Tem gente que não foi embora da sua vida, foi livramento de Deus, para você continuar em 2025, 2026 está voando. Oh Jesus maravilhoso, a mensagem conserva o crente. Por que a mensagem conserva? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, mas a mensagem estava entre eles, glória. A mensagem conserva até você do fogo, e quem tenta te caluniar pode ser até queimado, mas você não se queima. A mensagem conserva você. Uma quinta característica que a mensagem causa no indivíduo: ela cura as feridas internas. Aleluia. Tem feridas que ninguém conhece, mas a mensagem, quando ela começa a falar, ela entra dentro do indivíduo e começa a curar de dentro para fora. A mensagem cura você. O salmista diz: o Senhor enviou a sua palavra e nos curou, glória. O Senhor enviou a sua palavra e nos curou. Tem ferida que só a palavra tem o poder de curar. Tem feridas internas que só a palavra tem poder para curá-la.
Eu quero crer nessa noite que você é uma pessoa curada pela mensagem. Você é uma pessoa curada pela palavra. Você é uma pessoa curada pelas boas notícias que eu venho trazer para você, e é de alegria. Não é da minha parte, é do céu. Não só para você, mas para todo o povo que está aqui esta noite. E aí uma sexta característica que essa mensagem causa. Ela causa uma alegria de dentro para fora. João capítulo 15, versículo 11, Jesus disse: eu vos tenho dado esta palavra, para que a minha alegria permaneça convosco, ó glória, e a vossa felicidade seja completa. Jesus olhou para os discípulos e disse: deixa eu colocar uma palavra dentro de vocês e compartilhar minha alegria, para que elas sejam completas entre vocês. Ele está dizendo: você não vai mais andar, oh glória, insatisfeito. Você não vai mais andar de cabeça baixa. Você não vai mais andar desesperado. Mas agora você vai andar alegre. Você vai andar feliz, por causa da mensagem, da boa notícia que eu vos trago. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 10, capítulo de número 10, verso 31, Paulo diz: que comais, que bebais, ou que você faça qualquer outra coisa, você faça tudo para a glória. Ele diz: faça tudo apenas para agradar a mensagem que te enviaram. Essa mensagem que vem do céu. Isaías 55, verso 11. Isaías diz que assim será a minha mensagem. Antes não tornará vazia, mas fará o que me apraz, e cumprirá, oh glória, e prosperará para quem eu a enviei. Tome posse da mensagem. A mensagem não pode voltar vazia, e você não vai sair daqui vazio. Você vai sair daqui alegre, com esta boa notícia, com esta boa mensagem. Isaías disse lá assim no capítulo 40: eu estava no deserto, mas eu saí de lá com uma boa mensagem. E quando ele trouxe a boa mensagem no deserto da Judeia, Isaías olhou e começou a dizer por meio da boca de João, quando o Espírito toma no deserto da Judeia, e João disse assim: meu povo, hoje eu trago uma boa notícia. E qual é, João? O que te falaram desse deserto? Tu tá doido? Não, não, eu trouxe uma boa mensagem. A mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê, João? Porque está próximo o reino do céu. A mensagem está dizendo: se você não arrepender, no céu também você não vai entrar. Aí João diz assim: por que, João? Porque vem um após mim, que eu sou apenas o eco da sua voz. Eu sou apenas aquele que foi incumbido de trazer uma mensagem. Mas ele, quando vier, oh glória, eu não sou digno de abaixar e de desatar a sandália dos teus pés. Eu batizo apenas com água para arrependimento, dou apenas um banho. Mas ele não, ele quando vier, ele vos batizará com fogo, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí João disse: é melhor se arrepender agora, porque a raiz, oh glória, o machado já está posto à raiz das árvores. E a minha palavra e a boa notícia é: produza fruto digno de arrependimento, por amor de Deus. A mensagem causa frutos dignos de arrependimento, oh glória. A mensagem causa frutos dignos do arrependimento. Estamos aqui porque nos arrependemos por causa da mensagem, por causa da boa notícia. E por isso eu vos trago esta boa notícia nessa noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas exaltam o nome do Senhor.